Existe uma dor que não aparece nos exames, não deixa marcas no corpo e muitas vezes nem consegue ser explicada. É a dor de existir. Talvez você conheça esse sentimento sem ter um nome para ele. Um aperto discreto no peito. Uma sensação de vazio que chega sem avisar. Não é sempre tristeza. Não é exatamente medo. Às vezes, é só a consciência de que estamos vivos. E isso, por si só, já é uma experiência estranha, frágil e profunda. Porque viver não vem com manual, não vem com respostas prontas. A gente pergunta quem somos, por que estamos aqui, o que estamos tentando construir e por que tudo parece tão instável. Quanto mais vemos a realidade de frente, mais percebemos que não há garantias. Há escolhas, há perdas, há mudanças, há tempo passando. E há uma parte de nós que nunca aprende a aceitar isso com tranquilidade. E talvez seja aí que a dor começa. Não na falta de coisas, mas no atrito entre o desejo de certeza e a realidade da incerteza. Queremos chão firme, queremos sentido. Queremos saber se estamos indo na direção certa, mas a vida responde com silêncio. Um silêncio enorme. E ainda assim, seguimos. Há pessoas cercadas de gente que se sentem sozinhas. Há pessoas que conquistam metas, acumulam conquistas, atravessam etapas importantes e, mesmo assim, continuam com a impressão de que falta alguma coisa. Esse vazio não significa necessariamente fraqueza, nem defeito. Muitas vezes, ele é apenas o reflexo da condição humana. E isso assusta, porque ninguém gosta de encarar o próprio desamparo. Por isso, tentamos preencher o silêncio. Trabalhamos demais, consumimos demais, rolamos a tela sem parar. Nos distraímos com ruído, com pressa, com promessas de alívio. Mas quase tudo isso funciona como anestesia. Alivia por um instante, depois cobra de volta. A dor não desaparece, ela apenas perde linguagem. E aquilo que não encontra palavras, muitas vezes, vira sintoma, vira cansaço, vira irritação, vira insônia. Vira a sensação de estar vivendo no automático, como se a vida estivesse acontecendo do lado de fora, enquanto algo importante permanecesse suspenso por dentro. Mas existe um ponto decisivo nessa história, e ele muda tudo. A filosofia existencial nos ajuda a olhar para isso, sem romantizar o sofrimento. Kierkegaard dizia que a angústia é como a vertigem da liberdade. Quando percebemos que somos livres para escolher, também percebemos que podemos errar. Que não existe uma certeza absoluta protegendo cada passo. E essa consciência dói. Dói porque nos torna responsáveis. Heidegger foi ainda mais fundo. Ele nos lembrou que somos seres lançados no tempo, atravessados pela finitude. Ser para a morte não é uma frase sombria, é um choque de lucidez. Quando a morte deixa de ser uma ideia distante e passa a reorganizar nossa percepção, o tempo muda de textura. Ele fica precioso, menos infinito, mais real, mais urgente. E então a pergunta deixa de ser apenas por que a vida dói. A pergunta vira outra. O que essa dor está tentando me mostrar? Na psicanálise, essa questão ganha outra camada. O sofrimento não é só um obstáculo a ser eliminado. Muitas vezes, ele é um mensageiro. Lacan nos lembra que existe uma falta estrutural em nós, uma ausência que nenhuma conquista fecha por completo. É por isso que, às vezes, mesmo depois de atingir o que parecia importante, ainda sobra aquela sensação desconcertante. Era só isso?
Talvez o vazio não esteja dizendo que você falhou. Talvez ele esteja dizendo que alguma coisa em você ainda pede escuta. E escutar não é o mesmo que fugir. Há dores que insistem porque apontam para conflitos antigos, desejos que foram esquecidos, lutos que nunca ganharam nome, formas de viver que funcionaram por um tempo, mas já não servem mais. Quando a dor retorna, ela pode estar revelando exatamente onde a vida ficou desalinhada do que você sente de verdade. Winnicott nos ajuda a entender a solidão com mais delicadeza. Existe diferença entre estar só e sentir-se abandonado. Existe uma capacidade de estar, só que nasce da segurança interna, mas essa segurança não surge do endurecimento. Ela nasce de vínculos suficientemente bons, de experiências em que fomos acolhidos sem precisar fingir força o tempo todo. Por isso, nem toda solidão é liberdade, e nem todo isolamento é escolha. Segundo grandes estudos sobre saúde pública, solidão e isolamento social estão associados a um aumento relevante no risco de mortalidade, em patamares que podem chegar a algo entre 25% e 30%, dependendo da medida. O corpo sente a ausência de vínculo, a alma também. Você não está exagerando por sentir isso. Você está humano. Irving Yalom organizou a crise existencial em 4 grandes temas: morte, liberdade, isolamento e falta de sentido. E talvez seja por isso que tanta gente se reconhece nessa dor sem conseguir explicá-la. Porque ela não vem de um único lugar. Ela é um encontro entre vários medos profundos. Medo de perder, medo de escolher, medo de ficar só, medo de não significar nada. Mas existe uma saída que não nega nada disso. Viktor Frankl entendeu, depois da experiência extrema do sofrimento, que o sentido não é um prêmio dado a quem sofre menos. O sentido é uma resposta possível diante do sofrimento. Não significa aceitar passivamente a dor. Significa não entregar a ela o poder de definir quem você é. Essa é uma virada imensa, porque talvez a vida nunca ofereça garantias completas. Talvez você nunca tenha todas as respostas. Talvez algumas feridas não desapareçam do jeito que você gostaria. Mas ainda existe algo que ninguém pode tirar de você com facilidade: a capacidade de escolher sua postura diante do que acontece. Isso é dignidade, e é também liberdade. Quando entendemos isso, a dor deixa de ser apenas um peso, ela passa a ser informação. Pode revelar que algo precisa ser cuidado, que um vínculo precisa ser reconstruído, que um luto precisa ser atravessado, que uma parte sua está cansada de sobreviver no automático e quer viver com mais verdade. Aceitar a vulnerabilidade não é se render, é parar de brigar com a condição humana, é reconhecer que somos imperfeitos, finitos, contraditórios, é admitir que nem tudo se resolve, mas muita coisa pode ser compreendida. E compreender já é uma forma de aliviar. Talvez o sentido da vida não esteja em eliminar toda a dor. Talvez esteja em aprender a conviver com ela, sem perder a capacidade de amar, criar, recomeçar e permanecer aberto ao que ainda pode florescer. Porque no fim, existir não é viver sem sofrimento, é transformar cicatrizes em consciência. É descobrir que, mesmo na falta, ainda há beleza. Mesmo na incerteza, ainda há encontro. Mesmo na dor, ainda há algo em nós que quer continuar. Se essa reflexão tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvir isso.